Marketing Digital, com Fernanda Muzardo. Terça-feira, dia da coluna de Marketing Digital na CBN Curitiba, no CBN Curitiba, segunda edição. A partir de agora, a gente conversa com a Fernanda Muzardo, especialista em Marketing Digital, em mídias sociais e negócios na internet. Tudo bem, Fernanda? Tudo jóia, Felipe. Boa tarde. Boa tarde. Hoje vamos falar de TikTok e vamos falar do panorama, da plataforma para esse ano de 2024. É isso aí. Então, a ideia que a gente tem que o TikTok é para jovens está caindo cada vez mais por terra, tá? Considerando os dados realizados por uma pesquisa da Pew Research, houve um aumento de 14% no número de usuários entre 18 e 30 anos. E atualmente, quase 40% dos usuários de TikTok, por mais incrível e surpreendente que isso pareça, estão na faixa dos 30 a 40 anos. 30% dos usuários do TikTok falam que o humor é o motivador para a intenção de compra. Guardem essa informação que mais para frente eu vou falar sobre ela. O TikTok também, em média, tem 343 aberturas mês, com uma retenção de sessão média de 5 minutos. Título de comparação e referência, o Instagram possui uma média de retenção de 2 minutos, a média mensal, e uma abertura de 347 vezes. Traduzindo isso para o nosso dia a dia. Em média, o usuário abre 343 vezes no mês o aplicativo do TikTok e quando ele entra, ele fica aproximadamente 5 minutos. Enquanto isso, no Instagram, ele abre aproximadamente 347 e ele fica apenas 2 minutos conectado. Então, a gente vê também uma crescente no tempo de retenção, as pessoas estão ficando por mais tempo conectadas ao aplicativo. Quando perguntado qual a atividade principal das pessoas no TikTok, na liderança absoluta é consumir conteúdos de entretenimento, para 80%, procurar marcas e produtos para compra, 44%, procurar por notícias e eventos está com 39%, manter contato com os amigos só 17%, ou seja, as pessoas realmente não querem saber do tio, do cunhado, do parente, e para usar, para compartilhar suas próprias fotos e vídeos com 39%. Essas informações são úteis para saber o que o usuário está disposto e procura fazer dentro do aplicativo. Então, quando o assunto é buscar algo para se entreter, líder absoluto com 80%, e para procurar por marcas e produtos com quase 45%. Agora, pensando em todo esse cenário, como que a gente consegue trabalhar melhor o TikTok quando o assunto são os negócios propriamente dito? Eu gosto sempre de falar, para começar, da seguinte forma: use pelo menos de 10 a 20 minutos por dia o TikTok. Abra, procure por temas, procure por produtos, por lugares para ir, procure até mesmo por séries, filmes. Dá para assistir filmes e séries inteiras ali dentro, claro, divididos em capítulos, mas também dá. Então, tente ao máximo usá-lo para entender dos cortes dos vídeos, para entender das edições, dos assuntos que estão em alta e principalmente da dinâmica da plataforma. Use esse período aí de no mínimo 7 dias, porque vai ser possível tanto do algoritmo entender o teu funcionamento, os seus gostos e começar a direcionar um conteúdo melhor, quanto também para o usuário entender, perceber o quão diferente ele é das demais redes e, claro, quanto esse algoritmo é muito mais viciante. É importante também observar entre um conteúdo e outro, como os anúncios estão sendo veiculados lá. Então, no pior cenário, quando você faz esse experimento, você vai ter inspiração para criar conteúdo de uma maneira bem diferente para as outras redes, e já que o TikTok também tem uma margem aí de pelo menos de 3 a 7 dias à frente das demais redes, traduzindo isso, quer dizer que você vê primeiro o conteúdo que está no TikTok, aquilo que funciona, aquilo que performa, depois de 3 a 7 dias é que esse tipo de conteúdo, essa trend vai virar dentro do Instagram ou das demais plataformas. Então, no pior cenário, além de entender melhor e se inspirar melhor em conteúdos, tem um ganho aí de tempo para produzir algo semelhante para as outras redes. Lembra que no começo eu falei sobre guardar a informação do conteúdo de humor, né? Então, quando a gente fala sobre humor, a associação direta está em fazer rir ou algo super engraçado. E aí eu quero ampliar a ideia do humor para uma técnica para tentar criar uma conexão, um reforço na mente das pessoas. Dá sim para a gente criar um conteúdo mais leve. Então, tenta traduzir isso no lugar de tirar o fazer rir ou algo super engraçado para a sensação de estar bem.
né, para aquela sensação de ser algo mais leve, com uma linguagem mais simples, acessível, trabalhar também com uma edição de vídeo sem aqueles efeitos super pesados, sem o uso de jargões super comerciais, algo diferente do que é feito nas outras redes. E lembrar que o TikTok é muito mais dinâmico, então ele requer um dinamismo e agilidade desde a produção de conteúdo até na entrega final. Enquanto nós temos ali o YouTube, por exemplo, que a marca vai poder explorar conteúdos mais densos, mostrando um detalhamento de produtos ou serviços, ou até mesmo um conteúdo institucional mais trabalhado, mais robusto, mais estruturado, no TikTok não, vai dar uma liberdade de trazer os vídeos mais curtos, com uma dinâmica mais ágil, dá para explorar também as edições com GIFs, com cortes com os memes, então a marca vai poder conseguir criar vídeos no estilo influenciador, do mesmo estilo que o influenciador faz com reviews de produto, ou de repente conhecendo, explorando lugares. Então todas essas são formas de tratar o conteúdo de uma maneira mais leve, diferente, entrando também no quesito humor. Não é algo super engraçado, e sim mais acessível e mais leve. E a dica mais importante de hoje é: sem preconceitos, vai lá, conhece como que é e para de ficar falando mal só porque tem medo do novo. Eu queria comentar algumas coisas do que você falou, Fernanda. Acho que um ponto interessante, você falou da questão do humor, né, que você ia guardar para falar no final e reforçou esse ponto de vista do conteúdo mais solto, mas tem um dado que você falou que me chamou muito a atenção, que é a questão que aparece na pesquisa que você citou, que boa parte dos usuários do TikTok não quer contato com amigo, né? Isso mostra muito que não Exato. É uma rede social para pessoas próximas, né? É uma outra lógica, Exato. Né? E é justamente isso que chama a atenção. É como se fosse um universo paralelo, onde ele tem a liberdade de gostar e de consumir, de ver aquele conteúdo que ele realmente quer ficar mais leve, sem ficar com aquelas fofocas, sem aquele peso de conteúdos mais densos que a gente acaba observando nas outras redes, e que também tirou um pouco da audiência do próprio Facebook, esse conteúdo mais pesado. É como se realmente a pessoa pudesse ser ela de uma forma mais livre, em um ambiente onde ela não tem nenhum amigo, nenhum familiar para ficar julgando os conteúdos que ela publica, ou até mesmo vendo o que ela acaba interagindo ou não interagindo, até porque não é do hábito ali no TikTok de você observar quem a pessoa segue ou deixa de seguir, até porque a For You ali, que é a base principal, o feed do TikTok, as pessoas estão mais consumindo conteúdo do que adicionando seguidor, amigos, enfim, é uma mecânica completamente diferente, e o quanto o algoritmo consegue entregar os conteúdos daquele mesmo usuário sem a necessidade de você segui-lo. Então, quando ele começa a observar que você gosta de uma determinada conta, que você está sempre consumindo aquele conteúdo, mesmo que você não seja seguidor dela, ele automaticamente passa a entregar aqueles conteúdos daquela conta, mesmo você não seguindo. Então, ele só casa realmente para essa questão de que as pessoas estão ali muito mais para consumir o conteúdo puro do que, de fato, manter relações sociais. E nesse sentido, um ponto interessante é o engajamento, como você falou, porque justamente por não ser uma rede de amigos, não chega só o conteúdo que é próximo, muita gente consegue viralizar com mais facilidade. O algoritmo trabalha de uma outra forma, como você consegue atingir as pessoas, né? Muita gente ainda fala que hoje ainda não sei se chamaria de rede social, mas a plataforma que você consegue ainda o algoritmo chegar organicamente mais fácil nas pessoas, né? Olha, o número de visualizações e entregas de conteúdo é muito mais livre, vamos dizer assim, entre aspas, no TikTok do que nas outras redes. Então, a gente vê um sistema de algoritmo muito mais rigoroso com as relações sociais no Instagram do que no TikTok. No TikTok ele vai prevalecer se aquele conteúdo está retendo as pessoas que estão assistindo e se elas estão de alguma forma interagindo com aquele conteúdo, ele vai ser distribuído para mais gente, fazendo com que as visualizações, mesmo sem ter número de seguidores ou ter uma comunidade muito ativa, faça diferença. Só para a gente conseguir, eu poder contextualizar, estava mensurando um canal de um cliente onde ele tem exatos 16 seguidores, não é nada, né? Mas dos vídeos, de aproximadamente 3 vídeos que foram publicados no mês, de assunto comercial e de um assunto bem engessado, diga-se de passagem, passaram das 3.000 visualizações, algo que num cenário de Instagram a gente não conseguiria esse resultado com uma base tão pequena. Isso mostra realmente que ali na plataforma você tem uma distribuição do conteúdo completamente diferente, onde ele prioriza a retenção do usuário. Se o conteúdo está retendo, ele vai distribuir para mais gente e ele observa se aquele tipo de conteúdo, aquele assunto, aquele tipo de edição
é interessante para mais gente, ele distribui ainda mais. Diferente do que acontece no Instagram ou nas outras redes, que você precisa construir ali uma comunidade. Claro que a retenção influencia bastante, mas ele vai priorizar primeiro os seus seguidores, primeiro os seus amigos, para depois, na avaliação dele, levar em consideração se houve retenção, aí sim ampliar. Diferente do que acontece no TikTok, que ele não tem essa base de amizades e seguidores para distribuir o teu conteúdo. E o que mais me chamou a atenção, Felipe, isso considerando que a gente trabalha com isso, está usando diariamente, inclusive a fins de negócio, é o tempo de retenção. É algo muito difícil hoje, uma plataforma de conteúdo instantâneo, enfim, efêmero como é o TikTok, como é o Instagram, conseguir reter mais de 5 minutos um usuário toda vez que ele abre o aplicativo. Ele só está perdendo em retenção para o YouTube, porque aí realmente é uma plataforma completamente diferente, os vídeos são mais longos, é uma outra proposta de utilização de conteúdo, mas quando a gente compara em termos de quanto tempo o usuário está assistindo, está consumindo aquela informação, é muito tempo você pensar que toda vez que o usuário abre, ele fica aproximadamente 5 minutos, em contrapartida, no Instagram é de aproximadamente 2 minutos, que é algo bem plausível, né, para um usuário normal. Então a gente vê também essa dependência, esse olhar mais atento e essa retenção maior no TikTok. E eu acho que ainda tem muita marca com um certo preconceito em utilizar. Talvez um pouco de medo, talvez um pouco de falta de conhecimento e de estar confortável já dominando bem as outras plataformas e tá ficando com um pouco mais de medo de arriscar no TikTok. Lembrando que ali o fato de você não ter tantos amigos, você não ter aquele monte de seguidores, você passa vergonha para menos, né? Passa vergonha para menos é uma boa. Para a gente fechar, também vale a gente analisar, né, já que é um panorama do TikTok para o ano de 2024, o que as plataformas às vezes trazem conceitualmente para a gente na sociedade. Agora a gente teve a cerimônia do Oscar no último fim de semana, esse ano faz 10 anos daquela foto emblemática que vários artistas de Hollywood se reuniram na cerimônia do Oscar para fazer uma selfie, que para aquela época era uma coisa totalmente diferente, a ideia da gente conseguir se registrar pela câmera da frente do celular era um novo conceito que estava surgindo ali. Quando a gente olha agora, é inegável que o TikTok muda também a maneira que a gente se relaciona com o vídeo, né? A ideia de você consumir coisas mais rápidas, às vezes a gente já tem uma geração que às vezes nem quer ver um filme tão longo, porque está acostumado a que uma história seja contada para aquela pessoa em 1 minuto e meio. Então também tem uma questão mais conceitual que o TikTok traz, que muda a nossa relação com o vídeo e como as histórias são contadas em vídeo, né? Não só com o vídeo, mas com as músicas. Vou trazer um exemplo muito prático no nosso cenário. Hoje, as músicas, as próprias gravadoras estão orientando seus artistas para que as músicas, os refrões, passem para ter uma pegada mais dinâmica que possa virar um conteúdo viral dentro de um TikTok. Com certeza, né? O riff e a batida para trocar em 1 minuto, né? Oi? Desculpa, aquele riff, uma batida que ela viraliza em 1 minuto, que é o tempo do vídeo, ou até menos, né? Exatamente, que você consiga replicar, né, de uma forma que se transforme num meme, que se transforme num áudio viral, e a forma como você mesmo pontuou, a forma da edição. Então, eu quero assistir o filme, mas eu não quero assistir todo o filme, eu quero só pegar os trechos principais, compilados em 2, 3 capítulos no máximo, onde eu sei de toda a história do filme, sem tanto todo aquele desenrolar, como se fosse assistir um filme na televisão. Então, só vou assistir, inclusive, na televisão, se me interessou assistindo aos trechos, os cortes através do TikTok. Isso muda completamente o nosso consumo, inclusive para as outras mídias também. Essa coluna Marketing Digital com a Fernanda Musardo. Se você chegou no meio do caminho, depois tem na íntegra também o áudio no nosso site, o cbncuritiba.com.br. Até a semana que vem, Fernanda. Obrigada, até a semana que vem. Tchau, tchau.